A luta do Flash e do Sonic contra o líder da Vila Ninja finalmente começou. E além disso, também vimos o God se manifestar mais uma vez na tentativa de criar um novo escravo. O capítulo começa com o Flash e o Sonic frente a frente com o líder da Vila Ninja. E vemos que o Sonic está bastante assustado graças à brutalidade com a qual o líder da vila matou todos os ninjas celestiais. E não era pra menos, né? Afinal, no capítulo passado, o líder da vila arrancou as entranhas dos ninjas celestiais e depois devorou todos eles de forma brutal. Porém, vemos que diferente do Sonic, o Flash não ficou nem um pouco assustado com a cena grotesca que ele presenciou. Pelo contrário, o ninja da classe S começou a rir e depois ele disse que o que ele acabou de ver não faz o menor sentido. Só que a gente só vai entender a razão do Flash ter dito isso mais adiante. Enfim, que o Flash revela ao líder da Vila Ninja que ele sabe que seu verdadeiro nome é Empty Void, ou Vazio do Nada se você preferir. E ao ouvir as palavras do herói da classe S, o líder da Vila Ninja se deu conta de que o Flash entrou em contato com o Blast em algum momento. Afinal, o Blast era a única pessoa do mundo que sabia o verdadeiro nome do líder da Vila Ninja. E por isso, o Empty Void perguntou ao Flash como o Blast tem estado. E depois ele diz que também vai devorar as entranhas do Blast caso ele apareça. Mas enfim, que o Flash decide tomar a iniciativa na luta e começa a atacar o Empty Void em alta velocidade. Porém, o líder da Vila Ninja consegue esquivar com facilidade de todos os ataques. E galera, enquanto o Flash e o Empty Void lutavam, o Sonic se deu conta de que os ninjas celestiais que estavam mortos na frente dele, na verdade não tiveram suas entranhas devoradas pelo fundador da Vila Ninja. Pois é, toda aquela cena grotesca do capítulo passado foi apenas uma ilusão criada pelo Empty Void. No entanto, o Flash não foi enganado pela ilusão, e foi por isso que antes ele riu e disse que nada daquilo fazia sentido. Afinal, se o Empty Void realmente pudesse arrancar as entranhas dos seus inimigos à distância, então ele já teria feito o mesmo com o Flash e com o Sonic. E galera, ao perceber que foi feito de bobo pelo genjutsu lançado pelo Empty Void, o Sonic também decidiu partir pro ataque. Mas não sem antes se fazer de bonzão e dizer que ele também já tinha percebido que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Mas enfim, que durante a luta, o Empty Void revelou que ele estava assistindo à distância enquanto os ninjas celestiais lutavam contra o Flash e o Sonic. E enquanto assistia, ele percebeu que o Flash tem um estilo de combate bem diferente do estilo dos outros ninjas treinados na vila. E isso era exatamente o que o Empty Void estava procurando. E depois de dizer isso, ele abre a boca e podemos ver a energia cósmica do God dentro do corpo dele. E na sequência, o líder da Vila Ninja simplesmente tira um cubo do God de dentro da própria boca. E então ele fala que o Flash passou no teste dele. Porém, diferente do Flash, o Sonic é insignificante para os planos dele. E galera, o Sonic claramente ficou muito irritado por ter sido chamado de insignificante pelo líder da vila. Porém, quem ficou ainda mais irritado do que o próprio Sonic foi o Flash, que tentou atacar o Empty Void mais uma vez. E então ficamos sabendo que o motivo pelo qual o Flash ficou tão irritado foi porque ele não aguenta ver o líder da vila tratando os ninjas como se eles fossem inúteis. E isso não vale apenas para o Sonic, mas também para todos os outros ninjas que foram treinados pela vila, pois todos eles sofreram muito durante o treinamento cruel da Vila Ninja, ao ponto da maioria deles ter perdido a própria noção do que é ser um humano. Mas mesmo assim o Empty Void segue considerando eles como sendo apenas ferramentas descartáveis. E depois de dizer isso, o Flash fala que ele está grato por ter uma oportunidade de acabar com o Empty Void ali, naquele lugar simbólico para ele e para o Sonic. Afinal, quando eles eram crianças, eles decidiram que ali seria o lugar onde a nova Vila Ninja iria ser criada, e que seria um lugar onde os ninjas poderiam treinar sem serem torturados pelos métodos cruéis do Empty Void. E aliás, o Flash também revela que foi por isso que ele fez questão de mandar o Blast para longe dali, pois ele sabe que o Blast seria ingênuo o bastante para manter o Empty Void vivo após a luta, para tentar reverter a monstrificação dele. Até porque o Blast considera o Empty Void como sendo uma peça-chave na guerra contra o God. Afinal, de acordo com o Blast, o líder da Vila Ninja é o único que é capaz de abrir o portal que leva até a dimensão onde o verdadeiro corpo do God está escondido. Porém, o Flash consegue ver a perversidade do Empty Void e sabe que não existe salvação para ele. Por isso, tudo que o ninja da classe S quer é extrair o máximo de informações possível a respeito do God antes que o Empty Void tenha sua vida confiscada pelo deus maligno. Mas enfim, que após dizer tudo isso, o Flash volta a atacar o Empty Void.
E dessa vez vemos que o ninja da classe S está completamente enfurecido, pois ele está ainda mais forte e mais rápido do que antes. Tanto que o Sonic chega a ficar assustado ao ver o verdadeiro poder do Flash. Afinal, até agora ele não tinha visto seu antigo rival lutando com força total. E nesse momento vemos que o Flash está lutando com os olhos fechados, o que inclusive, de acordo com o próprio Flash, sempre foi a maior especialidade dele. Afinal, ele tem os outros sentidos muito aguçados, e portanto ele é a pessoa ideal para lutar contra os ataques de Genjutsu do Empty Void. Pois com os olhos fechados ele não vai ser distraído por nenhuma ilusão que seja criada. No entanto, logo após o Flash pensar isso, ele sente como se estivesse prestes a ser esmagado por vários socos do Saitama vindo de todas as direções. E isso deixa o ninja da classe S completamente apavorado, tanto que ele interrompe o ataque e recua para bem longe do Empty Void. E nesse momento ficamos sabendo que o líder da Vila Ninja consegue fazer mais do que criar apenas ilusões visuais, pois a técnica de Genjutsu dele é tão forte que consegue confundir os outros sentidos do oponente. Sendo que nesse caso ele usou seu Genjutsu para ativar o sentido de medo do Flash, o que fez com que o ninja da classe S lembrasse da luta que ele teve recentemente com o Saitama, na qual ele viu a morte de perto quando estava prestes a receber um soco do herói careca. Pois é galera, a luta do Flash contra o Saitama deve ter durado menos de 1 minuto, mas já foi o bastante para que o Flash ficasse traumatizado pela força do careca. Mas enfim, que por ter se assustado, o Flash acabou abrindo os olhos, e nesse momento ele viu outra coisa que causou ainda mais pavor nele. Ele viu o Sonic sendo completamente despedaçado bem na frente dele. E como o Flash claramente tem um sentimento mais forte pelo Sonic do que tinha pelos outros ninjas celestiais, mesmo sabendo que aquilo era uma ilusão, o ninja da classe S acabou ficando atordoado por alguns instantes, e isso deu uma abertura para o Empty Void se aproximar e bater com o cubo do God na cabeça do Flash. E no momento em que isso aconteceu, uma forte luz surgiu e depois o Flash caiu desacordado. E ao ver isso, o Sonic percebeu que ele precisava agir para salvar a vida do Flash. Porém, ele também acabou sendo golpeado pelo cubo do God que o Empty Void estava segurando, e então o Sonic também caiu desacordado. E nesse momento vimos o líder da Vila Ninja começar a pensar que apesar do Sonic não ser tão forte quanto o Flash, ele também pode acabar sendo útil, pois de algum modo o Empty Void sabe que o Sonic já chegou a comer uma célula monstro do Orochi para tentar ficar mais forte. E apesar da célula monstro não ter funcionado no Sonic, isso prova que ele tem uma mente fraca, e portanto ele certamente vai aceitar se tornar um escravo do God em troca de receber mais poder. Mas olha, eu acho que o Sonic não vai aceitar a oferta de poder do God. Afinal, agora ele sabe que o Flash conseguiu ficar muito mais forte sem precisar da ajuda de ninguém. E por isso eu acho que o Sonic vai tentar fazer o mesmo, e vai recusar a oferta de poder do God. Já o Flash, bom, na cena seguinte vemos ele acordando dentro da dimensão na qual o God usa para se comunicar com as pessoas. E vemos que o Flash ainda é criança nesse lugar, e então ele vê o Sonic parado a poucos metros dele. E detalhe que assim como o Flash, o Sonic também ainda é criança ali nessa dimensão. E então o Sonic começa a falar que ele e o Flash fugiram da Vila Ninja e chegaram até o local onde eles tinham combinado de criar uma nova vila. Porém, o Flash acabou adormecendo quando eles chegaram ali. E ao ouvir isso, o Flash aparentemente acredita nas palavras do Sonic, e diz que de fato ele dormiu por bastante tempo, e ele teve um sonho estranho e assustador, no qual eles já eram adultos. E galera, no momento em que o Flash diz isso, o mangá revela que na verdade o Flash não está falando com o Sonic, mas sim com o God, que está tentando enganar o Flash para torná-lo seu escravo, da mesma forma como ele fez com o Garou. Lembrando que o God apareceu pro Garou usando a aparência do Silver Fang, e mesmo com o caçador de heróis tendo recusado fazer o pacto com o God, apenas pelo Garou ter tocado a mão do God no momento em que deu um tapa nela, o Deus Maligno já conseguiu tornar o Garou em seu escravo. E bom, na sequência vemos que o God está tentando fazer a mesma coisa com o Flash, pois ele estende a mão e pede para que o Flash se junte a ele, para que desse modo eles possam trabalhar juntos para, entre aspas, criar a Vila Ninja ideal bem ali naquele lugar. Pois é, só faltou o God explicar o que seria a Vila Ninja ideal para ele, né? Mas enfim, que na cena final do capítulo vemos que o Flash aceitou o pedido do God, afinal ele pensava estar falando com o Sonic. Porém o capítulo termina antes do Flash tocar na mão do God, sugerindo que pode ser que alguma coisa aconteça no último momento para impedir que o Flash se torne um escravo do Deus Maligno. E olha, se a gente levar em consideração todas as outras vezes que o God apareceu, então deve ser o Blast quem vai impedir que o Flash faça o pacto com o God.
Afinal, o Blast sempre aparece no momento em que o God começa a manifestar seu poder para tornar alguém seu escravo. No entanto, também pode ser que seja o Sonic quem vai salvar o Flash. Afinal, a mente do Sonic também foi levada para a dimensão do God graças a ele ter sido golpeado pelo cubo. Só resta saber se essa dimensão é particular de cada um, ou seja, se o Flash está em uma dimensão falando com o God, enquanto o Sonic está em outra também sendo tentado pelo Deus Maligno, ou se os dois estão na mesma dimensão. Afinal, se eles estiverem no mesmo lugar, então há uma grande chance do Sonic aparecer para salvar a vida do Flash. Mas enfim galera, que por esse capítulo é isso. Então deixem nos comentários o que você tá achando das diferenças que o mangá tá tendo em relação ao webcomic. E também não esquece de dar um soco caprichado no botão do like e também se inscreva e ative o sininho pro YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos por aqui. Até a próxima, nerd! Valeu! Fui!